Vamos lá, moça? Por isso que eu não bato com força na tecla da obrigatoriedade do corretor alugar, do corretor vender, do corretor estar presente, dele estar alinhado, dele responder o cliente de acordo com o propósito da empresa. Não forço isso, porque isso tem que ser natural. E quem demonstrar essa naturalidade e esse alinhamento, automaticamente vai ter uma melhor nota e vai estar na frente para ser escolhido para estar na próxima unidade, tá? Acredito que a partir do primeiro semestre de 2022 a gente consiga iniciar esses procedimentos, beleza? Eu criei uma pauta rápida para a gente falar de alguns assuntos de rotina, mas eu vou pincelando e intercalando os assuntos entre os temas do treinamento e os assuntos de rotina. Uma situação que está acontecendo com muita rotina na nossa operação de locações, e eu quero deixar vocês preparados antecipadamente a esse cenário, é a antecipação de um ano, de um período de aluguel pré-determinado. Às vezes você vai atender um cliente, esse cliente vai visitar contigo na visita ou no momento da proposta, no pós-visita, ele vai te mandar uma mensagem, uma proposta dizendo: eu quero antecipar 12 meses. Para a imobiliária é indiferente se ele vai antecipar 12 meses ou não, porque a gente continua ganhando um aluguel. Para o proprietário é vantagem desde que ele precise desse valor, de que esse valor vai antecipar alguma coisa para ele, é uma faculdade de um filho, pagamento de uma dívida ou qualquer coisa que seja. Tem proprietários e investidores que não ligam para antecipação, porque ele não precisa do dinheiro, tá? Então sempre a gente tem que entender, quando o cliente falar de antecipação, o que a gente vai falar agora, para quem não tem essa experiência, para quem tem uma experiência rasa, vai colocar um pouco mais de ferramentas dentro dessa gaveta, e quando o cliente falar: eu quero antecipar, inconscientemente, seu subconsciente abre a gaveta da antecipação e você tem todas as informações ali entregues no treinamento para poder lidar com essa situação. Eu vou falar de dois temas drásticos de rotina que acontece no pedido de antecipação, mas não estou generalizando, tá? Mas às vezes o cliente pede a antecipação com a finalidade de pedir desconto. A locação custa R$5.000, mas a minha proposta é 12 meses antecipados de 4.000. Ou ele está tentando, não estou generalizando mais uma vez, ou ele está tentando encobertar inicialmente uma restrição. Tá? Então deixa eu apresentar uma vantagem tão grande, porque na hora que eles verem a minha restrição, eu estou antecipando. Então vou explicar alguns pontos para vocês nesse sentido. Qual é a maior preocupação na antecipação? Se ele antecipa 12 meses, ele mudou e está morando. Do 12º para o 13º mês, acabou a antecipação dele. E ele está morando no imóvel. Quem me garante que ele se torne inadimplente ou adimplente mês a mês? Como que vai ficar o 13º? A gente tem que ter essa consciência no momento da negociação. E no 13º eu me comprometo a antecipar mais 12, vou colocar isso no contrato. Então vocês precisam amadurecer essa proposta e trazer ela mais mastigada. Vai antecipar 12 meses e desocupar. Coloco no contrato, porque se ele não desocupar, eu entro com o despejo. Eu vou antecipar 12 meses, no 13º eu vou renovar a antecipação desde que mantenha o desconto. Ok, então se você não desocupar, vou colocar no contrato que vou entrar com ação de despejo. Porque você tem restrição, o proprietário até aprovou porque ele quer a sua antecipação, porque ele precisa desse valor. É a gente que vai definir na proposta inicial. Então lembrando que sempre ele vai querer a antecipação, dificilmente a pessoa vai querer pagar um ano adiantado sem querer nenhuma vantagem nisso. Tá? Porque para uma empresa, por exemplo, pessoa que tem um capital para investir, para antecipar 12 meses,
os cenários nunca vão mudar. Então vocês vão conseguir quantificar e metrificar isso de acordo com a experiência, tempo de mercado. Pedido para antecipação, tem restrição, separou do marido, homem ou mulher, vendeu a casa, pegou um dinheiro e precisa respirar e reorganizar a vida. Então deixa eu antecipar. Trazendo a visão do mercado financeiro para vocês. Quem antecipa é desorganizado. Então a sua nota de crédito no mercado financeiro, o seu score, famoso score da sua nota de crédito, se você antecipa o pagamento dos seus boletos, você perde pontos. Porque o mercado financeiro está entendendo que ele antecipa, porque se ele não antecipar, ele gasta. E ele é desorganizado. Então como que eu vou olhar para esse cliente? Eu tenho várias ferramentas para interpretar. O nosso administrativo jurídico, documentos e aprovação, além de ver a ficha, se precisar de um pouco mais, o que é importante para a gente? Cruzar a parte documental com a parte de entrevista, de visita. Chamar o corretor. Qual que é a história que esse cliente te contou? O cliente vai na visita e fala, olha, eu já vou adiantar para você que eu tenho uma restrição de 15 mil reais de um FIES da faculdade que eu estou discutindo porque eu acho que eu não devo. Ok, ele te antecipou, você tem consciência. O que a gente vai fazer? Emitir a pesquisa dele e verificar se realmente é só os 15 mil ou se ele está conversando fiado. Aí você pega a gente e já pegou. O cliente falou que tinha tanto, quando veio tinha um monte de coisas. Porque ele vai tentando. E onde que ele vai passar a ficha com problemas? Numa empresa que não tiver um crivo de análise tão intenso e tão cuidadoso. E quando ele passar o crivo, tem grandes chances de ser um inadimplente. Pode ser que o FIES ou pode ser que aquele protesto seja o último problema da vida dele, porque hoje ele se acertou financeiramente. E daqui para frente ele está capitalizado e não vai vacilar mais. Mas é difícil entender isso. Porque a nossa visão é visão de reincidência, porque se ele tem restrição do passado, tudo indica que ele vai ter problemas de novo. E se ele tiver problema de novo, e com a nossa administração, temos problema de cobrança. A sua renda fixa está em risco, porque se ele não pagar o aluguel, você não recebe. Podemos levar prejuízos ao nosso proprietário. Suelen traz uma experiência de 6 anos de uma outra imobiliária, que tinha uma carteira que é o dobro da nossa de administração, com um ticket médio de valores de aluguel menor, mas o dobro, ou seja, o dobro de problemas, o dobro de pessoas, o dobro de instabilidades, que ela se impressionou quando chegou e viu a nossa taxa de inadimplência. Fala, nossa, mas como assim só isso de clientes que não pagam aluguel? Por que temos uma taxa baixa de inadimplência? Porque temos um produto de alto risco, que é o aluguel garantido, e temos um crivo de análise excelente, com 3 vias de avaliação e análise. Tá? O nosso crivo ele é tão excelente, ele é excelente porque tem 3 vias de análise desse cliente, só que eu não posso ter um crivo de análise excelente que trave a negociação, senão perde o sentido. Fala, nossa, mas você quer o quê? Você quer meu tipo sanguíneo para aprovar a minha ficha? Não pode ser tão excessivo, porque senão vocês não conseguem faturar. Então a gente tem como metrificar quantos clientes foram reprovados, por que ele foi reprovado, entender como é que está a entrevista desse corretor antes da visita. Quando eu tenho números, eu tenho dados, eu melhoro tudo. E a gente consegue saber o cliente inadimplente hoje, o que eu preciso de ajuda, até para a gente gerar consciência. Régua de cobrança, clientes inadimplentes. Pega a ficha, Protector, renda, se esse cliente teve alguma restrição pequena, sim ou não. Se a gente resolveu acreditar na história que ele contou e aceitou uma pequena restrição dele, porque ele parecia ser uma boa pessoa, só que hoje ele está inadimplente. Quando a gente identificou isso, fez esse controle, automaticamente a gente tem uma ferramenta que o próximo cliente que contar a mesma história e apresentar o mesmo argumento, ele não vai prosperar com a gente. Porque a gente já tem um trauma do passado certificado e comprovado.
Só que quando virar para o corretor de imóveis administrativo, não diz somente que está reprovado, a gente precisa do porquê, que é o fundamento do porquê das coisas. Olha, Rafael, o seu cliente tem R$500 de reprovação, só que a história que ele conta já se repetiu e temos 3 clientes inadimplentes hoje. Por isso não vamos aprovar a sua ficha. É diferente de eu virar e falar, está reprovado. Está reprovado, o tempo que você gastou com a visita foi para o lixo, o combustível que você gastou também foi, e por aí vai, e por aí vai. Então o corretor não é só estar reprovado. O corretor é saber o porquê, porque pode ser que o cliente aborde o corretor em paralelo para querer saber os porquês ele foi reprovado. Tá? É bom que a gente entenda a linha frequência desses porquês. Tá? Tudo isso entrou pela parte da antecipação. Então ele vai antecipar. Se ele quer antecipar só porque ele quer antecipar, não está pedindo desconto, ele vai passar por uma análise de crédito natural para saber com quem a gente está lidando, porque a antecipação só quer entregar para vocês um sentimento, para vocês guardarem. Não existe não fiquem impressionados, não fiquem iludidos e nem sinta falar, nossa, o meu cliente vai antecipar 12 meses. Quando ele fala isso, pessoalmente, trate isso como naturalidade. Pergunte para ele, por que o senhor vai antecipar 12 meses? Qual é o motivo, a verdade dele? Ali você já desestabiliza, porque ninguém pergunta por que vai antecipar. Porque na mente dele é uma vantagem. Para você, ele acha, ou para o proprietário, e por aí vai. O nosso risco está na virada do 12º para o 13º. Então a gente vai ajustar se ele vai antecipar novamente. Porque se ele disser que vai antecipar novamente e colocar no contrato e ele não antecipar novamente, ele cumpre a cláusula 9ª, que é multa. Qualquer cláusula descumprida gera multa. Então se ele não antecipou em até 5 dias antes do vencimento do 13º aluguel, vou cobrar 3 vezes o valor da multa e entrar com pedido de desocupação imediatamente. Está escrito no contrato, virou lei entre as partes, estamos seguros. Tem um outro ponto de dificuldade. O cliente vai antecipar 12 meses, ele antecipa 12 meses. É ideal que ele antecipe 15, 3 de garantia, de depósito calção e 12 de antecipação. Porque ter um contrato sem garantia é um risco. Lembrando também que a lei do inquilinato proíbe que o proprietário solicite garantia e aluguel antecipado. Não pode. Pena de crime. Então não pode solicitar garantia e pedir para que ele antecipe um período. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Ele vai apresentar 3 meses de depósito calção a um fiador, vai antecipar por alguma vantagem negociada, sim ou não, pediu R$200 de desconto, o proprietário aceitou, desde que antecipe os 12 meses, o proprietário é vantagem, tudo vai depender da negociação que você vai estar. Apresentou a garantia, antecipou os 12 meses, só que qual que é o problema que a gente tem que filtrar? Percebe que tem um monte de particularidades que nem vale tanto a pena ele antecipar? Chegou no 6º mês, ele quer sair do imóvel e quer o dinheiro dele de volta. Sim ou não? Não sei, dizer que não é pesado. Mas isso tem que ser em comum acordo com o proprietário. Beleza, R$2.000 por mês, antecipei 24 mil de aluguel e condomínio, mais 3 meses de calção. R$30.000. Pagou o boleto, tudo antecipado, 1 ano de quitação, recibo bonitinho. Valor para o proprietário do proprietário, que é da imobiliária e está tudo certo. Chegou no 6º mês, ele fala, quero sair e quero meu dinheiro de volta. Se eu não tomar esse cuidado agora e travar o contrato, eu vou dar pano para manga para ter um monte de flexibilidade de negociação lá na frente. O proprietário precisava do dinheiro, por isso ele aceitou o desconto. Ele pegou aquele dinheiro e fez o quê? Gastou. No meio do contrato tem que devolver R$12.000, o proprietário tem ou não? Não vamos deixar essa bomba estourar daqui 6 meses, vamos nos antecipar e travar o contrato agora. Por isso que a proposta de antecipação tem que ser muito mais fundamentada do que um aluguel tradicional. Cliente locatário, tendo em vista que o proprietário está aceitando o seu desconto de R$200 por mês, R$300 por mês, não importa o preço, mediante a sua antecipação, vai ficar acordado em contrato que se você desistir do contrato no meio do caminho, perde o que deu, tudo bem? Porque ele precisa desse dinheiro para resolver um compromisso financeiro. Deixou claro na visita, na proposta, isso vai ser materializado no contrato, a gente está sossegado. Resolveu sair no 6º mês, perdeu o que pagou.
Não concordo, porque eu não sei o dia de amanhã, não concordo em perder tudo. Será que eu posso perder 50%? Fazer a propostinha, formalizar e mandar para o proprietário. Aluguel é R$5.000, ele propõe R$4.000 antecipados 12 meses, mais 3 meses de garantia, e ele propõe que, como ele não sabe o dia de amanhã, e ele é um comerciante, sim ou não, pandemia, ele solicita que se ele resolver rescindir o contrato no meio do caminho, que o senhor devolve só 50% do valor que ficou pendente. Ele manda o ok por escrito, colocamos isso no contrato e resguardamos a nossa administração, se for o caso. Proposta bem tracionada e tudo que foi conversado materializado no contrato, para excluir a nossa responsabilidade no futuro de alguma instabilidade de interpretação. Ok? Taxa de administração no processo de antecipação do aluguel. É um desafio. Se o cliente está antecipando 12 meses de aluguel, um é nosso, certo? Honorários bonitinho. Um é nosso se o proprietário quer administração, 60%. Dificilmente ele vai querer o garantido porque já garantiu 12%. Ou seja, você pode potencializar seu primeiro aluguel para 60% e ter a renda fixa. Muitas vezes, se o proprietário fala, se ele vai antecipar, para que eu preciso da administração? Raso, superficialmente falando, ele tem razão. Ele só tem razão porque ele não conhece o produto com profundidade. Porque o recebimento do aluguel é só um dos pilares do nosso serviço. E o controle de pagamento? E na virada do 10º para o 12º para o 13º mês? E os reparos? Porque estourou um cano, está vazando, o proprietário está em Fortaleza viajando com a família e o inquilino está ligando para ele lá porque está pingando. E toda essa assessoria? Se você não gerar valor para o produto, se você gerar valor para o produto, você tem 2 extras. Aumentar 10% a sua comissão do primeiro aluguel e ter a renda fixa mensal. Cabe a você gerar valor ao produto, explicar para o proprietário. Porque se ele disser isso, você fala, poxa, a frequência do proprietário está um pouco abaixo do que ele precisa estar. Porque ele está achando que a nossa administração é só para recebimento, e não é. Deixa eu igualar a frequência apresentando o produto, para a gente falar a mesma língua. Renda fixa na antecipação. É importante a gente falar disso. Porque pode ser que você receba 12 meses de renda fixa antecipada. Então você tem 60% do primeiro aluguel, mais 12 meses de renda fixa ali na assinatura do contrato. Olha que beleza. Só que só vai ter renda fixa antecipada se tiver a cláusula de que perde tudo. Ok? Se não tiver a cláusula de que em desistir no meio do contrato perde tudo, não tenho como antecipar 12 meses de renda fixa, porque o fato gerador da renda fixa é a taxa de administração mensal. E se ele desistir no meio do caminho, o período que faltou cumprir, eu não tenho taxa de administração, vou ter antecipado um valor para o corretor que eu não vou receber. Ah, não, colocou cláusula de 50%, devolve 50%. 50% da renda fixa está liberado repassar. Porque o seu esforço deve ser remunerado. A sua venda de administração na antecipação, que é um dos ápices do produto, quando você consegue, você tem que ser remunerado. Vai potencializar o primeiro aluguel, seus recebíveis ali nessa locação, em virtude de ter conseguido vender o produto para o proprietário. Tá? Na minha opinião, se eu tiver que falar para vocês o ponto que mais me dá instabilidade na antecipação é a virada do 12º para o 13º, porque a gente não consegue garantir que ele antecipe novamente. Ah, não, eu vou antecipar 12 e quando virar do 12º para o 13º, eu vou começar a pagar mensalmente. Vou ter que analisar a renda dele, porque lá na frente ele precisa ter renda. Ausência de restrição no CPF, Tribunal de Justiça, normalmente, como um cliente tradicional. Porque não adianta ele, se ele antecipou hoje e colocou que vai desocupar e a renda dele hoje é insuficiente, com 12 meses tudo bem. Agora, se ele não se manifesta o que vai acontecer no próximo período, eu preciso entender qual é a capacidade de pagamento dele hoje, para que o proprietário não venha contra nós dizer no futuro que vocês aprovaram um cliente que não tinha renda suficiente, que antecipou 12 meses e agora eu estou com prejuízo. Tá? Alguma dúvida? Uma pauta. Hã? Uma pauta. Fora o risco, né, de
estelionatário, né, que usam disso aí no mercado, né? Então também aquela coisa de averiguar bem se a empresa, sendo pessoa física ou empresa, se não se trata de estelionatários. Os Tudo. estelionatários fazem muito isso. Nas nossas pesquisas a gente já consegue ver alguma coisa, tá? As nossas pesquisas, elas têm o princípio e o fundamento de que quem dá problema deixa rastros. Dificilmente quem vai dar problema vai começar a dar problema nessa operação. Ele já vem carregando um histórico de problemas reincidentes, por isso que a gente faz a pesquisa do Tribunal de Justiça. Já deveu o condomínio há 3 anos atrás, já teve um processo há 3 anos atrás de perturbação de vizinhos, de dano material, de reparação de danos numa locação, um despejo há 2 anos atrás. Eu já levanto uma luz muito forte para esse cara, para reprovação. Porque se deu problema, tudo indica que vai dar de novo. Desculpa. Então, falando de locação, nós estamos aí num ping-pong aí, um cliente ligou, né, a gente atendeu ele, depois dele, ele foi até o salão, apresentei, depois dele ele já passou para o pessoal que é de Minas, que era uma empresa, agora não é empresa, o rapaz é um físico, está mandando documento, o cara falou que tinha uma dívida, tem outra, tá tudo lá. Às vezes já respondeu que não é apto. Por isso que eu preciso que a gente ter um processo, um propósito de que vocês prosperem com rotina e estejam capitalizados é muito mais importante do que o próprio dinheiro. Porque se vocês estiverem prosperando com rotina, porque é possível, e se não estiver prosperando com rotina, você está errando em alguma coisa dentro do método, ou você não está captando, ou você não está cadastrando, ou seu cadastro está insuficiente, seu texto está fraco, suas fotos estão embaçadas, alguma coisa tem. Porque se seguir o método corretamente, você tem cliente todos os dias. E quando você tem capital, reserva para aquele mês, quando você está prosperando, você desiste da negociação com mais facilidade. Porque se você precisa da grana da locação, você vai ficar tentando convencer o administrativo, o proprietário, tentando entender e etc. E fica pesado. Aí você passa na marra uma ficha que vai dar problema para a gente lá na frente ou para o proprietário. Sendo ou não sendo a administração, temos que tomar o mesmo cuidado. Porque se nós não queremos o problema, também não queremos que o nosso proprietário tenha problemas. Beleza? Então essa questão da antecipação. Está acontecendo na rotina a desistência da locação. A Anne sempre bateu no pé da visita, da venda, da proposta, de um reembolso parcial, de algo que foi gasto e etc. A gente está começando a colocar em prática na locação uma estratégia que é cobrar uma taxa de R$500 do locatário que desiste da locação depois que está com o contrato pronto. Atendi pelo telefone, agendei visita com o proprietário, não importa o dia, se está sol, chuva, deu trabalho, reuni a documentação, preenchi a ficha de cadastro, mandei para o jurídico, aprovou a ficha, rodou o contrato. Na hora de assinar, ele desistiu. De forma leve, o administrativo financeiro jurídico está cobrando uma taxa de R$500 desse locatário para suportar, para compensar todo o trabalho. Conseguindo essa taxa, 20% é repassado ao corretor a título de reembolso de despesa de tempo, combustível e etc. Se não for 500, for 300, essa comunicação ela vai ser natural entre administrativo, jurídico, financeiro e vocês. Não podemos, eu falo de forma leve, poderia ser pesada, impositiva, executiva, desde que tivesse escrito e assinado em algum lugar. Como não está escrito, assinado em nenhum lugar, de que se ele desistir, ele tem esse ônus, temos que fazer de forma leve. Já aconteceu, tem cliente que se propõe, fala, me desculpa por estar desistindo, eu entendo por empatia de que vocês trabalharam até aqui, se tiver algum custo por tudo isso, me avisa. Nessa hora elas entram, ou já coloca de forma impositiva leve inicialmente. Se o cliente falar, não vou pagar, não assinei, não é justo, não é certo, já desisti no passado, nunca me cobraram,
Vamos para o próximo. Duas coisas. A Thaís me falou que ela está considerando após a vistoria, porque a gente tem mais argumentos. Então, o historiador foi lá, ele tem um curso, ele realizou a vistoria, a casa tem tantos metros, para poder negociar. Eu consideraria após a confecção do contrato. Rodamos o contrato, porque vai tomar 1h30 de tempo, mais aprovação de ficha, protector, tudo mais, sistema, 3 departamentos trabalhando, mais o corretor. Consideraria, confeccionou o contrato, o cliente desistiu. Quando ele desistir, após o contrato, pode ofertar esse ônus. Temos um caso desse, estava conversando com a Thaís. Uma mensagem no WhatsApp pode ajudar nessa cobrança? Eu acho que é pesado. Você acha que é pesado? Eu tiro o direito de liberdade do cliente e a leveza. Entendi. Porta tem que ser gaiola de passarinho aberta. Fica quem quer, eu não estou aqui para te prender. Tem administradoras no mercado que para rescindir um contrato de administração cobram 3 aluguéis. Fato gerador de administração é taxa de administração e não aluguel. Tinha que ser 3 taxas. Por que ele faz isso? Porque ele quer amarrar o cliente de qualquer jeito. Se o cliente não está gostando do nosso serviço, está desconfortável ou no meio do caminho resolveu passar a administração para a filha que se formou em direito, que seja leve. Vai à vontade, quando você quiser você volta porque a nossa gaiola está aberta. Pode colocar também o valor da taxa para ele assinar no relatório de visita. Foi lá, ele vai ver que se ele desistir, tem que falar. Pode ser. Era a mesma coisa que a Aninha ia falar. Que bom. Cruzou a informação. Precisa estar ciente também. E a gente não pode simplesmente, pelo menos eu acho, minha opinião, a gente não pode simplesmente mandar. Eu mesmo esses dias aí o que caiu de locação, meu Deus. Então, assim, eu acho legal na visita falar com o cliente, sabe? Tipo, olha, você vai ficar com o apartamento, sim, com o andamento, sim, mas se houver uma desistência por algum motivo, existe uma multa já ser paga. Tá. Já deixa informado para ele ali, enfim. Só fazer um parênteses. Eu falei por esses dias, vou repetir muitas vezes. O que vai levar a gente para o próximo nível é ter consciência das coisas. No exemplo que a Anne disse, todo mundo está sujeito a cair locações, a cair vendas por situações que fogem da nossa alçada. Tá? O que eu preciso que vocês assumam o controle é de saber por que as locações caíram. Põe no papel. 3 locações caíram. Essa caiu por causa disso, essa caiu por causa daquilo e essa terceira por causa daquilo outro. Tenha consciência, interprete os motivos e crie um remédio para que não caia novamente. Não, as 3 fugiram da minha alçada porque morreu de Covid. Não tem o que fazer. Mas se eu tenho como prever o que aconteceu, eu consigo criar uma estratégia para minimizar as próximas desistências. O cliente desistiu porque no meio do caminho ele achou um mais barato. Não sei, tudo vai depender desse cenário. E tudo é teste. Se a gente colocar no relatório de visita, quem faz roteiro de visita para locação? Poucas pessoas, porque a rotatividade ela é mais agressiva. O roteiro de visita, que é um documento que o Gaia nos entrega, que vai comprovar que você é o corretor responsável, que comprador, vendedor, proprietário ou locatário vão assinar quando você terminar a visita e vai te resguardar a comissão em caso deles fecharem direto. Eu posso colocar esse texto no roteiro de visita. Mas você faz 20, 30, 40 visitas de locação por mês, você vai ter que emitir 40 roteiros de visita, tomar esse cuidado para assinar, o proprietário da locação geralmente não está presente, a assinatura dele é crucial para que o roteiro de visita tenha validade. O cliente, mesmo que o locatário assine, beleza, e desista, já está ali. Vou executar o roteiro de visita, tem validade jurídica, precisa verificar com o advogado. E se o cliente não quiser pagar os R$500, até onde eu vou cobrar ele? Por algo que não aconteceu. Tudo é teste. Colocamos no roteiro de visita e verificamos os resultados depois disso. Nossa, aumentamos aqui drasticamente o recebimento dessa taxa de R$500 nas desistências. Deu super certo, ótimo. Agora a gente só vai fazendo ajustes finos e melhorando a estratégia. Falar, não, o que tá dando de dor de cabeça desse pessoal dizendo que não deve, que não tem direito, advogado ligando, fazendo e acontecendo,
Então não vale a pena, a gente tira. Tudo é questão da gente quantificar e metrificar pelo teste. Eu acho que o roteiro de visita, no caso da locação, não oferece, né? Mas é mais por uma questão de resguardar a questão da multa, né? Se caso ele desistir. Perfeito. Pode ser. A questão, então, é a gente ter essa consciência disso. Uma coisa que é muito complicada, e aí entra o poder do corretor. Tínhamos uma negociação em andamento de locação no departamento corporativo nessa semana, que eu vou trazer como exemplo para vocês entenderem a potência do corretor e a validade do nosso trabalho. Como nós somos flexíveis e a nossa comunicação deve ser flexível, porque tem horas que você escuta algo do seu locatário que você recebe, ou do seu comprador você recebe, você digere e com a flexibilidade você transfere essa informação para o seu proprietário de uma forma leve. Para quê? Para não perder o negócio. Agora tem horas que a gente pensa, imagina esse comprador ou locatário tratando direto com o proprietário, a negociação já tinha caído. Então por isso que o corretor ele é importante. Por isso que tem que ter um momento certo de aproximar as partes, depois de assinar o contrato. Não porque a gente está escondendo alguma coisa, é porque a gente tem que ser um amortecedor nessa comunicação. Aconteceu que por A mais B o locatário não era administração nossa, descobriu entre aspas, ele foi atrás do telefone do proprietário e ligou para o proprietário, passando por cima da comunicação da intermediação. O que aconteceu? Eles se estressaram. Se nós estivéssemos no controle, pode ser que aquilo que ele estava pedindo, que era muito agressivo, eu tentaria negociar e de uma forma leve passaria ao proprietário. Mas como ele foi direto, e as pessoas às vezes querem que aquela verdade, do jeito que ela fala, todo mundo vai aceitar bem, e não é assim. Porque o que eu te falar hoje, você vai receber de acordo com o seu nível de consciência, maturidade e seu estado emocional de hoje. Por isso que às vezes eu tenho que ter uma conversa de estômago com a Thaís. Eu falo, oi Thaís, tudo bem? Na tônus facial dela, na energia dela, em 5 minutos de conversa, eu sei se hoje é o dia para tratar esse assunto ou é melhor eu esperar um pouquinho. Porque se eu falar hoje do jeito que ela está, eu não vou chegar onde eu preciso chegar. Então essa é a importância do corretor de ter essa flexibilidade de fazer a intermediação de informações, pegar de um, transformar aquilo de uma forma comercial, entregar para o seu proprietário e voltar com a proposta fechada ou com um pequeno ajuste. Para fazer entender que toda vez que tivermos o proprietário junto na visita ou participando ativamente da negociação, pode ser que tenhamos um pouco mais de instabilidade, porque ele vai achar que é desse jeito, porque o imóvel é meu, o locatário que é assim, porque eu sempre aluguei assim, e aí a gente vai ter problema. Então nós temos que ser os flexíveis. Corretor vem de corrigir a rota do cliente, que às vezes ele está indo por um caminho que ele não vai conseguir o que ele quer. E a gente está aqui para ajudar ele. E se a gente ajudar ele a fechar o negócio, nós somos remunerados por isso. Beleza? Então, se tiver a desistência da locação de forma leve, conseguirem o recebimento de R$500 ou qualquer taxa que seja, do recebimento 20% repassa ao corretor a título de reembolso de qualquer prejuízo que tenha tido aí. Beleza? Vai validar apenas com a auditoria ou vai ser só com Eu prefiro no contrato. no contrato? Finalizou o contrato, encaminhou para as partes, o cliente ficou quieto, a gente já sabe quando não vai rolar. Tem horas que a gente é surpreendido. Esses dias a Thaís me abordou e falou, tô com essa situação. Marido e mulher separado, o cara sumiu, bloqueou todo mundo, não respondia mais na compra e venda. Para mim tinha caído o negócio, não sei o que fizeram no final de semana, um milagre que reverteram o negócio e segunda-feira a comissão estava na conta. Acontece. O nosso administrativo está aqui para ajudar a salvar, né? Então, se eles salvaram essa negociação, dentro da gaveta de salvamento, existem ferramentas que, se um dia a sua negociação estiver caindo, pode ser que a ajuda delas auxilie na recuperação do negócio. Tá bom? Fez um desfibrilador. Deixa eu fazer um comentário sobre isso. Mais alto para todo mundo ouvir. Vamos lá? Sobre esse ponto da multa, eu vou fazer um comentário porque eu tive uma situação. Todo mundo está ouvindo? Eu tive uma situação e deu certo, né?
Minha visão, um pouco da minha opinião também sobre o que você falou. A leveza eu concordo, a gentileza também. Então, se passar isso de uma forma mais tranquila da nossa parte para o cliente, se ele está determinado, eu acho que a gente não vai tirar a leveza do processo da TIP. Acho que a gente vai dar mais valor a um trabalho até o ponto que se chega na vistoria, emissão de contrato, etc. Na minha visão, se chegar até a aprovação do crédito, ele já paga a taxa do crédito. Então, se chegar até ali ele desistir, eu acho que está tudo ok. Se seguir dali para frente, já se aplicaria isso. Boa. Depois disso... Mas é automático o processo. Se a ficha está aprovada, automaticamente roda o contrato. Não é tão rápido assim. Às vezes tem um espaço para a gente dar vistoria, às vezes tem um contrato. Leva-se mais um tempo, especialmente depois que o cliente informa quando quer entrar. Então tem um certo time até aí. E, se a E gente nesse exigir momento esses eles podem 500 existir. reais, Eles existem. de depósito, tipo assim, visitou e tal. Você pode, a gente precisa de 500 reais para poder dar andamento, por exemplo, já para garantir. Aí seria uma coisa que realmente amarrava mais a situação. Eu acho que a gente pode tentar. Ao mesmo tempo, acho que é pesado. Aí seria mais Eu tenho isso como peso, como amarras. Seria 500 reais do calção, por exemplo, antecipado. E aí amarrar isso. Tá. A gente pode trazer por adaptação e resolver isso juntos. Vamos amadurecendo juntos essa ideia para chegar num denominador comum, onde a gente comece a testar e verifique se viabiliza ou não. Por adaptação, existe um consultório de odontologia no primeiro andar que eles cobram R$200 a taxa de avaliação. Então você é um cliente comum, recebeu uma indicação do escritório de odontologia e automaticamente você foi lá na sua consulta. Qual que é a estratégia deles? A avaliação custa R$200. Se você fechar o plano com eles descontam esses R$200. Se você não fechar o plano com eles, você paga os R$200. É uma estratégia. A partir dessa reunião, por isso que é importante nós decidirmos juntos, porque quem está diante dos clientes e pode verificar se eles estão espanando, se eles estão aceitando, se eles estão ficando, mas será que é só isso? Será que se eu não tiver depois, não sei. Vamos criar juntos uma estratégia e testa. 30 dias testa, observa resultado, fechamento, se recebe sim ou não. Como que o cliente está reagindo? Não, está indo super bem. Diminuímos a nossa taxa de desistência, uau. A gente vai fazendo ajustes. Tudo é possível, mas deve ser validado e testado antecipadamente. Rápida. O valor de R$500 é baseado no ticket médio que a gente tem hoje, mas uma locação de valor menor, esse valor seria diferente. Porque a renda é menor. Pode colocar uma... Aí a gente vai... Vamos abrir um ponto de interpretação para essa matéria de discussão. Se tem que ser proporcional, tem que ser um percentual com base no aluguel. E aí vai seguir, independente de qual é o valor da locação. 20% do aluguel. 20%, se é 10 mil... Pode ser do calção. Vai ficar pesado, né? Ele ainda tem que dar, por exemplo, 3 calções. Aí você só perde 20% desse valor. É que o fato gerador da operação é o aluguel. Não é a garantia. A garantia é um acessório. O fato gerador, você tem que ter proporcionalidade, é com base no valor do aluguel. Mas vamos amadurecer esse ponto com calma. Não vai ser colocado em prática hoje. A gente vai avaliar e na próxima quarta a gente tenta definir o que aconteceu. Vitor, esse valor de R$500, nós fizemos uma locação de 2.500. Por isso que nós cobramos essa taxa. De 500. Então não é uma taxa fixa. Não. Então você cobrou quanto? 20%. Beleza, pode ser 20% do aluguel. Locação de R$1.000, R$200. É proporcional ao seu faturamento e é proporcional àquilo que você perdeu, aquilo que você deixou de ganhar. Quer falar, Dervão? Até juntou da taxa, até não cria um impacto assim, de R$500, né? A gente vai na porcentagem, porque quando a gente impõe preço parece agressivo, né? Essa foi para agora, eu te chamo aquela primeira. Ô Vitor, como você falou, corretor, tem uma outra questão que assim, quando nós estamos naquela intermediação naquele momento, parece que tem um enigma que tanto o locatário ou o corretor, ele omite muito com a gente. Vamos dizer que eu acho que deveria ser assim, ele foi na locação. Aham. Opa, vou ficar.
Eu acho que deveria ser o seguinte, já passar ele pro administrativo para juntar isso, para depois nós escolhermos. Eu acho que ele precisa de uma primeira impressão, de um primeiro recebimento disso. Você pode trabalhar isso numa cartinha de apresentação, num texto padrão, onde você só troque o nome. Coloque os seus procedimentos de atendimento, as consequências que esse cliente tem. Em caso, muito obrigado por agendar a visita comigo. Serve a mensagem para confirmar a nossa visita amanhã às 11 horas para atualização de agenda. Informo também que isso, informo também que aquilo, mensagenzinha padrão, um dia antes da visita ou meio-dia antes da visita, encaminha para o cliente, para que gere consciência. Chegou na visita, oi, tudo bem, meu nome é Aderval, prazer. O senhor leu a mensagem de apresentação dos nossos itens? Ok, se não leu, assim que a gente terminar, dá uma lidinha para que a gente tenha a mesma frequência. É a nossa verdade dita para o nosso cliente sem nenhum tipo de receio. Mas eu acho que para chegar no administrativo ele já está pronto. Cruzar as informações. Quando ele ouviu de você, escuta lá também, ele fala, opa, o pessoal fala a mesma língua, então não tem, eu vou ficar mais engessado. Tá? Na questão, voltando rapidamente, que faltou um ponto, da antecipação do aluguel, que nós falamos agora, para facilitar o fechamento da administração, potencializar o seu primeiro aluguel e ter a renda fixa, como nós já temos um risco na negociação a menos, que é a inadimplência, que gera cobrança, que gera advogados, custo para a empresa, etc. E eu não vou ter isso pelos próximos 12 meses, posso negociar a taxa de administração com esse proprietário, quem sabe até 6%. Olha, é 10% no tradicional, não faz sentido o senhor contratar o garantido, mas como existe a antecipação e pode ser que o senhor tenha problemas estruturais na desocupação e precisa da nossa ação de reparação de danos ou algo do tipo, eu te faço 6%. Ou te faço 8%, ele acha muito, você baixa para 7%, depois para 6%, devagarzinho. Vocês que definem. Mas aqui já tem a liberdade de negociar a taxa de administração quando existe antecipação para favorecer o fechamento da locação. Porque o cliente antecipa, falamos, muitas vezes ele quer uma vantagem de negociação ou muitas vezes ele tem uma restrição e está tentando gerar uma vantagem. Né? O cliente fala, não, vou levar 10 unidades, me dá um desconto. Ele quer uma vantagem e às vezes ele não disse. Negociação, preço ou restrição, é isso que eu disse agora. Multa de R$500, negociação leve porque não está escrito e assinado. 20% para o corretor. Indicador. Aconteceu algo por esses dias? Eu não sei com quem foi. Mas é interessante a gente trazer à tona, por isso que eu coloquei o tema. Acho que foi a primeira vez. Aconteceu porque o indicador possuía uma experiência, um costume, uma expectativa do passado motivou e pela falta de comunicação teve problemas de instabilidade. Nós pagamos 10% para os nossos indicadores, certo? 5 cada um. Então, se é R$3.000, o indicador recebe 300. Nesse caso, o indicador recebeu 10% do primeiro honorário nosso. Só que na mente dele, ele esperava mais. E tá tudo bem, ele só esperava mais. Ele não espera mais agora, ele espera mais porque nas outras negociações, com outros corretores, outras imobiliárias, ele recebeu mais. E agora que veio com 10%, ele se ofendeu, ele sim teve uma instabilidade. Tá? Falta de comunicação com o indicador. Alguém está aqui que passou por isso? Foi você? Perfeito. Falta da comunicação é dizer ao indicador, olha, indicador, nós remuneramos em 10% do que a gente receber de comissão. Deixe claro antecipadamente. Porque lá na frente você não tem problema de comunicação. Chega na hora de pagar 10, 10 é o que de fato a gente paga. Se ele espera mais, para ali. Fala, não, 10 é pouco. Eu sou porteiro, eu tô aqui ganhando um extra, 10 é pouco. Ali é a hora de ajustar. Eu tenho um cliente interessado, o produto que ele vai me indicar é sensacional, então vale a pena negociar em 20%. Traz a negociação antecipada, põe na ficha e a gente decide junto se vamos avançar ou não. Mas esse caso que aconteceu comigo foi o zelador que agiu meio de má fé. Porque ele costuma, né, pegar todos os apartamentos do condomínio e sair disparando para quem conhece o corretor.
Aí quando eu pagando os 10% para ele mandou uma mensagem super ofendido falando que uma imobiliária que ele alugou na semana passada tinha pago R$500. Sem saber, é uma base do Uma passado. alocação de 1.500. Sim, sim. Não entendi. Aí ele falou, porque eu tenho que dividir com o porteiro, com o síndico. A gente não trabalha nessa frequência, mas se ligar pro Cresce, exercício legal da função, vai pra delegacia. Só que a gente não faz isso. Eu falei, chefe, se eu te der R$500, eu não ganho nada. Então é melhor Tá. não trabalhar mais. Tendo esse precedente, se vocês quiserem agregar na caixa de ferramentas de vocês, avisar antecipadamente ao seu indicador que é 10%, evita esse tipo de instabilidade. Evita tipo de instabilidade também uma comunicação antecipada que está acontecendo muito e vai ser natural daqui para frente. Porque o mercado imobiliário de agosto a dezembro tem uma previsão de crescimento em 30%. Se isso vai acontecer, se os nossos proprietários têm acesso a essa informação, o que eles vão querer? Cobrar um pouco mais no preço da venda do dia para a noite e da locação. Então está acontecendo com rotina de agendar a visita, chegar na visita e o proprietário falar, não é mais 500 mil, agora é 650 mil porque eu estou recebendo clientes todo dia e o mercado aqueceu. Você se ferra com o seu cliente no ponto da comunicação, da transparência, porque parece que você viu vantagem nesse cliente e quer cobrar um pouco a mais. Está acontecendo todos os dias. Então, antes da visita, a mensagem automática para o proprietário ou uma ligaçãozinha. Tem visita amanhã na casa do seu Maurício? Maurício, bom dia, tudo bem? Ligando para confirmar a visita no seu imóvel amanhã, às 11 horas, antecipadamente, confirma o valor de R$600 mil para venda, 6% de comissão, o imóvel continua disponível? 3 perguntas. Valor, comissão e disponibilidade. Não, entrou uma proposta, mas ainda está muito superficial, não avançou. Pega essa informação, passa para o seu cliente, que pode ser que entrou uma proposta, mas vamos fazer a visita mesmo assim. Caso você venha com mais força, a gente tenta passar na frente, entre aspas, com o seu interesse maior. O seu cliente tem que saber a verdade da operação para dizer lá na frente, você não me disse que tinha uma proposta. Eu visitei, eu criei expectativa, fiquei ansioso, eu busquei o crédito, fui aprovado e perdi o negócio. Comunicação. Vale muito mais uma ligação de 3 minutos antes da visita para confirmar a disponibilidade, preço e confirmar a comissão do que você chegar na hora e passar esse parto do proprietário mudar o preço. Visitei a 600 mil, meu cliente gostou, mandou a proposta, aprovou o crédito, o proprietário vira no meio do caminho e fala, agora eu quero 700. Você fala, aí vai reclamar, fala, nossa, esse proprietário também, não sei o quê. Comunicação antecipada, confirma todos os pontos, depois você avança. Beleza? E é tão bom você ter a agenda da semana seguinte ou do dia seguinte antes, você ter certeza de que aquela visita está confirmada, que está tudo organizado. Mas, por exemplo, referente a isso, de fazer esse questionamento antes da visita, aconteceu o cliente do Fábio, né, essa semana, só que era o apartamento dele, cliente meu. Ele ligou para o proprietário, pedindo para que nós pudéssemos visitar, ele confirmou a questão de preço. A gente chegou, minha cliente deu uma proposta, eu passei para ele, ele aceitou a proposta, aí depois que ele falou, que conversou com a mulher, queria aumentar. Então vamos dizer que se você ligar antecipadamente, você reduz em 80% as chances da instabilidade. Deixa os 20 disponível para esse que mesmo assim não quer mudar. Porque não tem jeito, na verdade não uma vez. Aconteceu 2 vezes com o José e na terceira vez ele encontrou o imóvel. Os proprietários, sei lá, mudou a disponibilidade, preço 2 vezes com a mesma cliente. E a cliente, nesse caso, ela ia antecipar 1 ano de aluguel. Mas até aí, como a gente disse, pode ser que seja uma vantagem sim ou não. E mesmo antecipando 1 ano, ele poderia retroceder o valor original. Não retrocedeu porque ele não precisa, para comprovar aquilo que a gente falou agora há pouco. Não ia ajustar o financiamento dele. E aí? O valor Por que não ajustava. foi? Por causa disso. Ele falou, mas esse valor não ajusta o meu financiamento. Então, na verdade, a motivação dele reajustar o preço foi crescer o olho na antecipação do cliente, direcionar aquele capital para resolver um problema dele e pode ser que foi insuficiente. Pode ser. Sim, pode ser. Esse ponto de ver que alugou, vendeu rápido, fragiliza a gente no recebimento da nossa comissão. Porque às vezes a gente tem 10 clientes interessados num produto que a gente não tem e quando a gente cadastra, vende ou aluga em 1 semana. Esse proprietário vai querer flexibilizar ou fragilizar o nosso recebimento, mas isso vai depender
da sua geração de valor. Tá? Isso acontece muito na nossa rotina. A questão é, isso vai acontecer muito, é importante que a gente se antecipe nessa comunicação prévia para confirmação de valores, disponibilidade e comissão se for venda. Tá? Uma coisa que não acontece mais, porque a gente está aumentando o nosso nível de maturidade, mas aconteceu muito no passado, é a captação e cadastro do imóvel no sistema com o valor que o proprietário quer na mão. Entra um cliente interessado, você fica todo entusiasmado na expectativa, ele fala, não, mas 450 mil eu quero na minha mão. Isso é falta de atenção, de formalizar e de fazer a pergunta na captação. Você quer 450 mil. Os honorários da intermediação estão inclusos nos 450 mil? Ele vai perguntar quanto que é. Se é o primeiro imóvel que ele vende, pode ser que ele não tenha experiência, ou ele está perguntando quanto que é, porque ele sabe que é 6 e vai que você fala 5, ele tem 1% de vantagem. São as duas opções, não dá para saber o que tem na mente dele. Só que em vez de... tem que ser leve. Falar, você me paga os 6%, né? Não sei o quê. Não. Os honorários de intermediação estão inclusos nesse preço? Ou você pode ser mais impositivo? Posso considerar os honorários de intermediação dentro dos 450 mil? Ou você pode ser mais leve. Tudo bem considerar os honorários de 6% dentro dos 450 mil? Quanto mais leve você for, mais você vai trazer ele para o seu lado e vai ter mais facilidade. Vitor, só dividir com vocês experiências dentro desse tema. Eu estou vendo ali que você usou o Alto da Mata como exemplo. Vou usar. Eu fui fazer uma visita num apartamento de um parceiro meu aí, ele falou, avalia lá e tal. Fiquei uma hora lá para o proprietário. Uma hora lá, nem foto eu fiz, porque estava de tarde, então voltei, depois fiz as fotos, conversamos sobre o valor, estava tudo certo. Então, tudo bem, expliquei sobre a comissão, tá tudo certo, deixamos no valor. O Alex me indicou uma corretora com um cliente, nós fomos lá, fizemos a visita, ela fez a proposta do apartamento, formalizamos a proposta bonitinha, mandei no WhatsApp para ele, o cara no dia seguinte mudou de ideia. Falou, não, mas agora esse valor eu quero na minha mão. Então, assim, acontece, os proprietários também são terríveis. São. Porque algum corretor lá de dentro pôs na cabeça dele que o apartamento dele valia aquele valor. E detalhe, o corretor ainda negociou um valor de comissão a menos. Ele falou assim, então eu vou pagar um valor a menos de comissão, porque um corretor aqui me cobrou 30 mil só. Eu falei, cara, mas não dá, nós somos uma empresa, a gente tem uma estrutura, não é assim. E aí eu falei, então tá bom, obrigada, vou alterar o valor, é isso que você quer, achou? Não é. Cara, eu fiquei super irritada. Eu que agradeço pelo estudo de caso, essa é a nossa rotina, a gente vai viver isso sim. Se tem exclusividade, a gente mata isso, é interessante tentar buscar exclusividade. Se consegue, é só gerando muito valor, trazendo ele aqui, apresentando as vantagens que ele vai ter. Não tendo exclusividade, vai correr esse risco. Mas, se você gera um valor tal para esse cliente, vai aprender hoje como calcular o preço médio de um imóvel antecipadamente, vai explicar as regras do CRES. E esse corretor tem CRES, proprietário? Porque o nosso órgão federal fiscalizador define que é de 6% a 8% para imóveis urbanos. Nós trabalhamos na tabela mínima de 6%. E qual é a segurança que o senhor vai ter com esse corretor? Porque tudo que é bom tem preço, não está fazendo sentido para mim. O senhor pode me explicar? Bota no colo dele. Então tudo vai da nossa caixa de ferramentas que a gente vai encher nos treinamentos para ser mais preciso e direto. Não estou dizendo que você não fechou, não avançou, não, porque falta de informação. Não é. Mas depende de proprietário. Tem proprietário que vai ser sacana e vai mudar nos 45 do segundo tempo e a gente não vai ter saída. Como que eu passo para o comprador um valor a mais? Se for a menos, está ótimo, mas e a mais? Não tem, perde o negócio na maioria das vezes. Não vai perder se o cliente quiser de qualquer jeito. Né? Igual você manda o carro para arrumar, R$1.000 de orçamento, mas quando ele tirar a peça tem mais um negocinho. Só que ele já desmontou o carro, você tem que pagar. Porque você quer o carro arrumado, tem pressa para trabalhar e por aí vai. Mas quanto menos surpresas, melhor. Para não ter surpresa, a gente tem que se antecipar. É um caso que está acontecendo, vai acontecer e já vou tirar essa dúvida de vocês agora. Não existe na lei prazo definido para desocupação do vendedor na compra e venda. Ok? Não existe. Existem negociações na lei com base se o imóvel estiver alugado.
que o novo comprador, se estiver alugado, pode denunciar a locação e o locatário tem até 90 dias para desocupar. Até 90 dias. De forma superficial, na maioria das vezes, quando a gente vende um imóvel que está alugado, se o comprador vai morar, existe a desocupação antes da operação ou durante a operação. Mas se porventura o comprador assumir aquele locatário, ele pode denunciar e conceder 90 dias para o locatário desocupar. Confirme que nas fichas, quando vende imóvel alugado, está devidamente sob controle a emissão da carta de preferência para o inquilino e analisar o contrato de locação para saber se a garantia é depósito calção, atualizar o depósito e pedir para o vendedor transferir esse depósito ao comprador caso ele vá assumir o contrato de locação. Sempre tenha isso em mente. Para não chegar lá na frente, o depósito, lá na frente o cliente vai desocupar e vai pedir o depósito, o proprietário, o comprador que comprou com você vai falar assim, que depósito? Eu não recebi esse depósito, tá com o proprietário anterior, vai ter que ligar para o cara, mostrar a desorganização e tudo mais. Então tenhamos esse tipo de cuidado. Então na compra e venda, o comprador vai falar assim, mas eu preciso mudar daqui 30 dias, porque eu vendi o meu imóvel, eu preciso entregar, mas eu estou entrando num processo de financiamento, 30 dias não existe a quitação do banco ao seu vendedor e não casa. O imóvel custa R$800 mil, ele está dando 200 mil de entrada, financiando 600 mil, está dando muito menos ali de 30% de entrada. Como que o vendedor vai entregar chaves tão antecipadamente com um preço pequeno pago? Então não tem o que fazer. Vai entregar chaves a partir da quitação. Se é por financiamento, a quitação você vai monitorar com o Diego. Diego, nesse caso aqui, quanto tempo você acha que o banco paga ao proprietário? Que é a quitação do preço total, desocupação e entrega de chaves. É um pagamento à vista. O proprietário precisa receber para alugar um imóvel. Já procura esse imóvel com ele. Ele precisa de 15 dias a partir da assinatura da escritura e quitação do preço. Recebeu o valor total, assinou a escritura, se é um processo à vista, 15 dias para desocupar. Beleza? Beleza. Então, no processo de venda não existe um prazo para o vendedor desocupar o imóvel determinado em lei. É acordo entre as partes. Que esse ponto seja um item da sua proposta. Custa 800, o meu comprador formaliza 700 mil para pagamento à vista no ato da escritura e condiciona as chaves entregues no ato da escritura. Não, mas aí eu não consigo desocupar sem receber nada, eu preciso mudar, alugar alguma coisa, eu preciso de um sinal. Volta, 10% de sinal. Comprador precisa de 10% para ele alugar um imóvel, apresentar a garantia, desocupar, para que ele consiga entregar as chaves no ato da escritura. Cada caso vai ser um caso. Mais uma vez, trabalhando de forma antecipada para a bomba não estourar na hora em que a gente precisa resolver o problema. Beleza? Temos uma média de 3.400 imóveis cadastrados. Uma informação importante para que vocês utilizem para geração de valor perante um proprietário na hora de captação. O porquê ele deve deixar o imóvel conosco. Temos 25 portais imobiliários, entre pagos e não pagos, Instagram, Facebook e o site. 3 com 25, 28 caminhos de divulgação. Isso é um benefício para nós e para o nosso proprietário. Porque quanto mais caminhos e possibilidades, mais rápido existe a operação do negócio. Então, se nós temos 28 caminhos, vezes 3.400 imóveis cadastrados, hoje, agora, 11 de agosto de 2021, temos 95.200 publicações de imóveis ativas no mercado imobiliário digital a nível nacional. E é esse impacto que gera a quantidade de clientes que demanda que vocês filtrem, visitem e fechem. Dá para potencializar isso? Dá. Só que a gente não vai potencializar os investimentos em internet sem ter uma gestão de carteira atualizada. Porque nós temos imóveis desatualizados. Não está mais disponível. Você liga, não está disponível. Vou confirmar com o meu proprietário. Ligou, não está mais. A gente vai iniciar um processo teste com o André
Temos um imóvel à venda do senhor no condomínio Tarumã, uma casa amarela, pelo que eu vejo, para gerar mais familiaridade, e pelo valor de R$ 1.470.000. A minha pergunta, está disponível e continua o mesmo valor? Sim, André, obrigado pela ligação, está disponível, continua o mesmo valor. Atualizado, passa o marca-texto, dá baixa, não sei qual o controle que vai ser feito, acabou. Ah, não, André, vendi semana passada. Ele vai pegar, se venda, ele vai excluir o anúncio. Se locação, ele vai suspender o anúncio. Tá? Se você, porventura, já sabe que temos uma autorização da própria Almeida Tito para manter um bom imóvel que capta muitos clientes ativos por 30 dias no máximo, se porventura você alugou, vendeu o imóvel hoje, se comunique com o André para que ele não exclua essa referência. E quando você receber a informação do corretor, André, deixa mais 30 dias essa referência, porque eu estou captando alguns clientes e direcionando para outros imóveis, anote na sua agenda que em 30 dias você exclui ou suspende aquela referência. Por quê? Mais uma vez, o cliente vem numa expectativa. O cliente que ele quer alugar no Gênesis 2, ele já conheceu todos os condomínios no entorno, ele já formou opinião, não está com tanta pressa, que ele quer o Gênesis 2. Se coloca no lugar do cliente. Se você quer o Gênesis 2, quer alugar e é só lá, a sua pesquisa de Zap, Mercado Livre, Imóvel Web, OLX e por aí vai, sites de imobiliárias, ela tem um filtro específico e fixo, que ele vai colocar Gênesis 2 até tantos mil, tantos metros, 4 dormitórios e etc. Porque para ganhar, em vez dele ver aquele 30 páginas, ele filtra, reduz 30 para 2 e vai ver só o que tem. E ali, há um mês procurando e pesquisando, de cabeça ele já sabe todas as casas que tem. Quando você cadastrou hoje, meia-noite, subiu, amanhã cedo ele vai pesquisar de novo e entrou a 31ª. Fala, uau, tudo que eu estava precisando. Ou pode ser que ele começou a pesquisar hoje, quando ele ligou, pegou na expectativa, ligou, não está mais. Ah, não está mais, mas eu tenho outra. A gente precisa tirar da nossa cabeça que a gente vai enfiar o que a gente quer na goela do cliente. Se o cliente pediu Melville, é Melville. Se o cliente pediu residencial Gênesis, é Gênesis. Ah, deixa eu tentar ofertar uma em outra, vai que dá, vai. Não é pela força. Se quer tentar colocar um outro condomínio para ele, liga, se relaciona, se familiariza, verifica se realmente existe uma flexibilidade para trocar o condomínio. Tá? Então a gente vai ajustar essa atualização de carteira. Se eu terminar em 4 meses, estamos no lucro, teremos uma carteira devidamente atualizada e eu tenho certeza que vai reduzir esses 3.400, mas tudo bem, porque a gente não está pela quantidade, mas pela qualidade. E aí quando eu estou com uma carteira enxuta e devidamente atualizada, é um processo que ele não vai terminar nunca. Porque essa atualização ele vai chegar no 3.400 e voltar para o primeiro. E assim sucessivamente, porque a cada 6 meses dá tempo de vender e alugar. E o proprietário não nos avisar. Tá? Reduzindo isso daqui para dezembro, já tem projetos de intensificar os investimentos em internet. Tendo uma carteira atualizada, a gente tem mais segurança para botar dinheiro na internet, porque sabe que aqueles imóveis de fato estão disponíveis e não vão atrair clientes desalinhados. Fora que o cliente vem com uma expectativa achando que o imóvel está disponível, quando liga não está, ele já se frustra e você tenta desviar para ele para outro, é 2 caminhos. Ou ele vai aceitar, e se aceitar com um pseudo-trauma para saber se realmente é isso, porque estão anunciando. E é anúncio, como que fala? Propaganda enganosa, fake news e etc. Isso fragiliza a nossa reputação no mercado. Avaliação preço médio, atualização de carteira, a atualização de preço o André vai fazer. Se puder, pega o corretor, manda um WhatsApp rápido. Olha, entrei em contato com o proprietário X, de 1.470.000, ele pediu atualização para 1.600.000, já ajustei no sistema. Manda no WhatsApp do corretor para ele ter consciência. Quer dizer, ele está com 470 na cabeça, você já atualiza. Eu acho que quando você atualizar, o Gaia deve notificar de alguma forma, vai notificar o proprietário, porque vai ter o e-mail. E as pessoas vão entender melhor. Chega um e-mail no nosso e-mail falando
qualquer alteração, né? Perfeito. Então não precisa mandar mensagem, que todos acompanhem o e-mail para que se tiver alguma atualização, já está lá. Só que só vai chegar no e-mail também do proprietário se você colocou o e-mail. Eu não sei se ainda existe a mediocridade de anunciar o imóvel sem e-mail do proprietário, pela correria só de subir o anúncio. Porque aí você está entregando pouco valor em relação ao nosso serviço. Se você não faz um anúncio completo, seu proprietário não recebe a plenitude do nosso trabalho, logo isso vai fragilizar que você consiga 6% de comissão, que você tenha a flexibilidade de negociar o seu preço. Por que colocar o e-mail no anúncio? Porque você vai escolher 15, 30 ou 60 dias e enviar comunicação para o seu proprietário. É uma mensagem automática? É, mas ela é bonitinha. Então, uma vez por mês, ele recebe uma mensagem da Almeida Tito, dizendo quantos cliques tivemos, que está anunciado pelo valor X. Ali ele fala, poxa, o concorrente não lembra de mim. Esse aqui mesmo que é automático, ele interpreta sim ou não, que é automático, me manda e-mail todo mês para dizer que está ativo. Só que esse e-mail, melhorando a experiência do seu cliente em relação ao Almeida Tito, só vai chegar se você colocar na hora do cadastro. Ah, mas é uma senhorinha, me dá o telefone da sua filha para eu pegar o e-mail dela e cadastrar no anúncio? Precisa ter o e-mail. Aí você faz um anúncio medíocre, não clica nos pontos que devem ser clicados, porque é um algoritmo de interpretação. Eu não tenho uma pessoa dentro do Zap Imóveis que vai posicionar manualmente o seu anúncio para te trazer bastante ou pouco cliente. É um algoritmo. O algoritmo é uma estratégia digital que já está criada dentro de um sistema que reconhece. Como que o algoritmo reconhece uma foto de qualidade? Pelo tamanho do arquivo. Quantos megas tem essa foto? Ele vai interpretar. Se é poucos megas, é menos qualidade. Se é muitos megas, é mais qualidade. E se o crivo do portal imobiliário é posicionar o seu anúncio nas primeiras páginas pela qualidade das fotos, você já perdeu. O algoritmo dos portais imobiliários entendem dentro do Gaia quando você clica nas informações. Sabe quando você clica que o piso é porcelanato? Só que eu tenho mármore na sala, porcelanato na cozinha e madeira, taco de madeira nos quartos. Eu vou fazer 3 cliques. Quando eu clico 3 vezes para retratar que piso que tem, o algoritmo entende que aquele anúncio está completo de informações e se o portal imobiliário valoriza a quantidade de informações, um anúncio mais completo e a qualidade das fotos, o que ele vai fazer com o seu anúncio? Colocar nas primeiras páginas. E se ele te colocar nas primeiras páginas, o que vai acontecer? Você vai ter mais clientes e com mais clientes, consequentemente, mais fechamentos de negócio. Então, às vezes, você faz um anúncio de qualquer jeito, porque estou na correria e tenho 15 para cadastrar, aonde deveria ser onde você investe mais tempo para tomar cuidado. Tá? É bom que a gente iguale essa frequência e entenda tudo isso, porque o seu resultado está totalmente ligado à qualidade da sua prateleira. Tá? Então você entra numa loja escura, que tem só o precinho, podia ter uma descrição. Você vai na loja de carro importado, tem uma placa do lado do carro com todos os itens de opcional e o preço. Você vai no seminovo, só tem 1 ano pintado no vidro. Aí você tem que chamar o cara para perguntar. Experiência. Então, às vezes você pega e fala assim, não vou cadastrar imóvel de segunda a sexta, vou usar o final de semana porque eu tiro um tempo de qualidade sozinho e faço o cadastro. Cria padrões de cadastro. Textos padronizados para terreno, para sala, para casa, para apartamento. Deixa os seus arquivos de Word salvos e só trabalhe em adaptação. Clique no máximo de informações. Ah, eu quero ter um texto mais persuasivo, um texto que convence, que chama a atenção do cliente. Estuda sobre isso. Como fazer um texto persuasivo? Use essa palavra, põe no meio, coloca ali, não sei. Em relação a fotos. Só baixar a máscara e falar um pouquinho mais alto, que a gente não tem o microfone ainda, mas já a gente vai ter. Ah. Em relação a fotos de anúncio, a Letícia até nos questionou ele, né? Que tinha um logo da Quinto Andar. Uau! É isso. Tem que excluir o anúncio desse. Então. E aí o corretor tem que ter esse cuidado, porque às vezes é fotos enviadas do proprietário. Perfeito. Então vai por onde. Eu não tive o capricho. Eu quero vender como o outro vende, mas eu não tive o capricho de levantar a bunda da cadeira e ir lá fazer as fotos.
Eu tenho que aproveitar algo de outra pessoa. Do proprietário que não tem técnica para fotografar, que tira foto da mesa porque ele pagou 10 mil, ele está apegado à mesa. É ambiente. Coloca a foto com a logomarca do concorrente no anúncio da Almeida Tito. O que tem que acontecer na Almeida Tito? Separar a atividade de recepção com atendimento ao cliente, para o atendimento ao cliente ter um crivo de análise e qualidade desse anúncio, até que tenhamos o departamento de cadastro que só vai fazer isso. Aí sai o ônus do cadastro, do corretor, e vai para um departamento que cadastra no formato em que a gente sabe que dá certo. Só que enquanto a gente não tem, temos que ser a nossa melhor versão com todos os recursos que a gente tem. Então, eu peço ajuda, que tomem cuidado, que tenham mais cuidado com o anúncio, porque o seu resultado está precário por causa da dificuldade do anúncio. Tem alguns casos que os proprietários usam, não precisa vir e tal, e manda foto. Tem um aplicativo que eu uso, que eu tiro até as placas da frente do imóvel. Compartilha no grupo, se puder, por favor. Aí eu tiro placa, tiro tudo, fica só aparecendo a imagem mesmo. Agora, já me questionaram em ter o Wesley para fazer fotos profissionais. Ainda não estamos nesse plano com ele. Estamos num plano só de gravação de vídeos, de geração de conteúdo. Ter o Wesley disponível para uma foto profissional, ainda não temos esse produto na Almeida Tito. Mas temos um plano de ter 2 ou 3 câmeras sob controle profissionais, onde o corretor vai aprender a manusear, porque aí o Wesley pode vir numa quarta e dar um treinamento para vocês como utilizar, que filtro colocar e por aí vai. Aí tenho 2 câmeras rotativas, como investimento da empresa, você retira a câmera na capinha, vai até o imóvel e faz fotos profissionais. Proprietário, as suas fotos vão prejudicar a velocidade do nosso trabalho por causa disso. Na próxima semana, me concede uma data e um horário específico, eu vou com uma câmera profissional melhorar as fotos. Eu estou subindo o seu anúncio do jeito que está agora, mas semana que vem eu refaço as fotos e só edito para a gente ganhar tempo. Pode ser? Que valor que eu estou gerando para ele para quebrar a objeção de que não precisa vir e usa essa aqui mesmo? Depende da gente, das nossas ferramentas, beleza? Vamos lá? Isso eu vou anotar para eu não esquecer. Gente, vamos lá? A foto do quinto andar é minha. É sua? Tá, então vamos... Mas na verdade a proprietária não me autorizou ir lá fazer foto nova, porque está no fim do período de vigência do contrato da locatária. Certo. E foi o jeito que ela conseguiu antecipar. Não, e na verdade ela falou assim pra mim, se você não quiser trabalhar com essas fotos, não trabalhe no imóvel. E ela já é cliente da Almeida Tito. Então a gente tem que dar um jeito de tampar, colocar a nossa logo, pintar, fazer alguma coisa. Aí eu subi e aluguei em 5 dias. Aluguei na frente. Mesmo com a logo do quinto andar. Só que o que acontece é o que eu conversei com a Letícia... Não. E se essa empresa concorrente investiu tal valor, porque eles investem em fotógrafos profissionais, e vira e manda uma notificação extrajudicial para eliminação do anúncio em 48 horas sob pena de multa e ação de indenização, porque estamos usando uma foto e um trabalho deles. Essa visão de consequência e consciência jurídica que a gente precisa ter. Antes de eu dar o passo, que cuidado que eu tenho que ter? Porque às vezes a gente só acha que é pegar a foto e postar e tá tudo bem, mas não, é mais profundo, tá? 10h22, tudo bem se a gente for até às 11, só para finalizar o tema de avaliação e certidões de distribuição vai ficar para o próximo. Lembrando então que no próximo a gente vai falar de certidões de distribuição, para vocês entenderem o porquê que emite as certidões e o que é cada certidão. E em seguida a gente já vai fazer um treinamento cláusula a cláusula do nosso contrato de compra e venda. Todos vão ter em mãos e a gente vai entender cada item desse contrato para vocês ficarem tinindo em cláusulas e na parte contratual, tá bom? Então vamos lá. A gente vai falar a respeito da avaliação de preço médio, breve, superficial e rápida. Porque essa avaliação é para a gente encontrar um preço médio nos próximos 10 minutos, faz ali rapidinho e vê se está dentro ou fora e consegue comprovar para o seu proprietário.
Mais do que isso, é um laudo de avaliação profissional, que vai estudar em torno, vai ter 7, 8 laudas, assinar com o Cresce ou um perito avaliador, que não é o que a gente vai fazer. Essa ferramenta e essa técnica que eu vou transferir para vocês do jeito que eu sempre fiz e deu certo, é para uma avaliação superficial e rápida, para você pelo menos saber onde você está. Tá? Então a gente vai falar da avaliação. Já falamos disso no passado, vamos repetir e quantas vezes forem necessárias. Anota no pedido de compra que o flip chart tem que ser da cor vermelha e não amarela, porque esse amarelo tem a folha mais grossa e vem menos folhas. Quase saiu um menos aí. Tá? Então vamos tomar como exemplo o condomínio Alto da Mata. Poderia ser qualquer outro condomínio. E no final eu falo se for casa de rua, casa de condomínio também, porque é só adaptar. Beleza? Qual que é a minha estratégia? Você recebeu um apartamento de 94 metros quadrados para vender no Alto da Mata e o seu proprietário fala, avalia para mim quanto vale o meu apartamento. Às vezes ele já sabe o quanto ele quer, ele já recebeu uma avaliação de um outro corretor ou imobiliária, mas não está satisfeito e quer ouvir uma segunda opinião. Até aí tudo bem. Serve para isso e serve também para contestar comprovando antes. O cara quer 700 mil no apartamento de 94 metros. Quem tem experiência de mercado sabe que está caro. Só de ouvir, fala, nossa, está caro, hein? O que tem lá? Primeira pergunta, qual o acabamento? Por que ele está pedindo tanto? Só que a gente tem que sair desse raso, dessa superficialidade. A gente precisa ir diante do proprietário com mais forças. Proprietário, olha aqui, cheguei na visita da captação, ele já me falou que queria 700 mil, eu já imprimi 7 folhas de anúncios da internet, de preço médio, fiz uma tabelinha e cheguei na visita com a pastinha da Almeida Tito. Tem uma pastinha, depois dá uma para cada um, para o pessoal ter e portar essa pasta, aquela pasta preta. Chegou com a pastinha na visita. 700 mil reais, não vou ser agressivo, é o preço que ele quer, eu não sei ainda por que ele quer esse preço, que às vezes chega um corretor lá de São Paulo, que não tem experiência com o mercado de Barueri, e fala para ele que vende 700 mil. E ele fala assim, não, mas foi um corretor que me deu esse preço e 700 mil está acima do mercado, e ele gostou porque 700 mil vai resolver melhor ainda o problema dele. Só que ele está desalinhado, e o que ele precisa para se alinhar? Informação. Ele não tem a obrigação de saber isso que a gente vai fazer aqui. Cabe a nós corrigir, de corretor de imóveis, corrigir essa rota e alinhar ele. E se você investe 10 minutos antes da visita de captação nisso que vocês vão aprender aqui, é só se ele não quiser mexer mesmo no preço. Aí você vai se adaptar e tem uma segunda estratégia. Mas senão você já consegue avançar bem aqui e convencer ele de que o preço dele está errado. Qual a primeira pergunta? Qual o prazo que o senhor pensa em vender o seu imóvel? Por que o senhor quer vender e qual o prazo? Primeiro por quê? Eu quero vender porque eu quero comprar uma casa no condomínio X. Já abriu a vertente da permuta, certo? Eu quero vender porque a minha empresa está com dificuldade financeira, eu vou pegar esses 700 mil e vou injetar no caixa da empresa. Eu vou pegar os 700 mil e vou injetar na empresa. Então ele está pedindo 94 metros, 700 mil, e ainda me disse indiretamente que vai injetar os 700 mil na empresa. Então eu acho que ele quer 700 mil sem comissão. Perguntinha do comissionamento. Tá caro 700 mil, por mais que ele tenha um acabamento esplendor, não importa. Acabamento é igual acessório de carro. Pega um Golf 2020 que custa 60 mil reais na tabela FIP. E pega um Golf 2020 que o proprietário colocou uma roda, um jogo de rodas de 12 mil, um som de mais 10 mil, e trocou o banco, não sei o que, gastou 30 mil e quer 90 mil. Não. Pode ser que agregue um pouco de valor pelo acabamento avançado e os acessórios avançados, mas é característica de disputa, como que fala? Diferencial de competitividade. Eu tenho 10 94 metros no Alto da Mata para vender a 600 mil. Se ele entra a 620, 630 com avanço de acabamento, dele sai na frente. Não para diferenciar preço, mas para potencializar a velocidade do negócio como algo diferente. Então você fala, tenho aqui mármore. Tudo bem.
Quer 700 mil porque tem tudo isso? É o direito dele, a gente aceita, trabalha e espera o cliente interessado. Tá bom? Então, qual que é a minha ideia dessa avaliação breve? Sete no mínimo para ter uma média mais saudável. A média ela fica mais saudável quando você tem mais itens de cálculo. Se eu fizer uma média de 2, é uma média mais simples. Se eu fizer de 3, vai melhorando, então a média de 7 fica melhor. Pode ser 10. Se tiver muito difícil, você aumenta a quantidade da média. Tá? Então qual que é a estratégia? Abra, se possível, 2 ou 3 portais imobiliários, pegue 2 links de cada um. Abre o Zap, o Viva Real e o Mercado Livre ou o Imóvel Web. Você vai se familiarizar melhor com cada portal. O que você vai fazer? Você tem um proprietário do condomínio Alto da Mata que te ligou e pediu uma avaliação do imóvel dele para você. E você fala, e agora? Por que eu estou te entregando a ferramenta? Para que você seja breve e não dependa de um terceiro para avaliar para você responder o seu proprietário. Porque se ele te pediu agora às 9 da manhã e 9h30 ele recebeu a avaliação, você cresceu em autoridade e conhecimento perante ele e ele está te diferenciando dos concorrentes que já falaram com ele e não demonstraram tanta propriedade de informação. E se você mostrou autoridade e propriedade de informação, gerou segurança para ele, quando você pedir para ele baixar de 700 para 650, é você que vai ter informação primeiro, é você que vai atualizar o seu anúncio primeiro e um dia na internet é muito tempo perante 98 mil publicações ativas. Então, se você atualizou hoje e o seu concorrente só se ligou segunda-feira para atualizar o dele, a gente trabalhou quinta, sexta, sábado, domingo na frente dele, com o preço atualizado, porque a gente saiu na frente. 7 anúncios, aí eu vou colocar lá na pesquisa, vou pegar o Viva Real, o Zap e o Imóvel Web. Aplicação de filtro, tá? Condomínio Alto da Mata, 94 metros. Aldo, meu cliente tem 2 vagas de garagem. 2 vagas de garagem. Apliquei o filtro nos 3 portais e abriu todos os anúncios disponíveis ali. Eu vou pegar 7 anúncios de 94 metros, certo? Então você pegou o primeiro anúncio, tá 590 mil. Você pegou o segundo anúncio, tá 615 mil. Você pegou o terceiro anúncio, tá 650 mil. Pegou o quarto anúncio, tá 700 mil. Pegou o quinto, 580 mil. O sexto, 590 mil. E o sétimo, tá 637 mil. Alex, pode somar para mim, por favor? Isso total. Você pode pegar do Alto da Mata todas as referências de 94 metros ou você pode mesclar. Se você mesclar as metragens, Alto da Mata 76, 94, 115 cobertura, certo? Essas são as plantas do Alto da Mata. 3.772. Hã? 3.772.000. 000? Perfeito. Então, aqui você pode pegar 74, aí aqui foi 420 mil, 74 metros, não tem problema. 115 mil, 850 mil, 115 metros, não tem problema. Quanto mais você mesclar, fica até melhor. Mas no nosso exemplo, a gente vai usar todos de 94, tá? Então, aqui eu tenho 94 metros quadrados. Por que de 94? Mesclar é bom para achar o preço médio de mercado daquele condomínio. Só que se eu usar todos de 94, o meu argumento com o proprietário é mais forte. Fala, proprietário, de todos os Altos da Mata de 94 metros que estão anunciados, eu identifiquei isso aqui no seu preço. 94 vezes 7, por gentileza. Dá mais isso também. Total.
Dá mais de 4 milhões aí. É. Então, 637, 21. 637. Faltou um. Vai trabalhar com ele. Aproveitando que estão calculando, esses valores, né, vai buscar nos anúncios. Esses valores têm diferenciação, por exemplo, se é mobiliado, se tem acabamento, se não tem acabamento, tem que fazer, por exemplo, filtrar os que não tem acabamento. Então, se é mobiliado. 4,362. 4,362. E o 94 vezes 7? Quanto? 658. Quanto mais a gente mesclar, melhor fica a média. Eu tenho um de contrapiso que está 550 mil, 94 metros, mas eu tenho um com mármore que está 700 mil. Essa média ela vai ficar mais apurada de acordo com o preço médio daquele mercado. Porque eu peguei do mais cru ao mais bem acabado, então a minha média ficou perfeita, ficou bem mesclada. Tá? Então aqui o que vocês vão fazer? Pegou 7 anúncios, soma os 7 valores e chega no total. Aí você pega a metragem, se ela é 94 metros para todos, é 94 vezes 7. Agora, se esse é 94, esse é 115, esse é 76, você vai somar 7 metragens e vai chegar aqui em 658 metros quadrados. Você somou 7 metragens e somou 7 valores. Chegou nos 2 totais. Tá? 4.362.000 dividido por 658 metros quadrados. O que a gente está fazendo aqui? Encontrando o valor do metro quadrado daquele condomínio. É isso que a gente está fazendo aqui. Eu não vou achar o preço agora, eu vou achar o valor do metro quadrado. 6.629,18. Segura para mim, por favor. Então, nós temos um valor final de 6.629,18. Esse valor de metro quadrado, se eu mesclei as metragens, eu posso aplicar ele para 76, para 94, para 115 cobertura. Porque é o preço médio daquele condomínio com base em 7 referências. Pode ser 15 referências? Pode, depende de você, da sua disposição, do seu ânimo e aumentar aí o leque de opções. O apartamento que nós estamos trabalhando no exemplo são de quantos metros? Quanto que dá aqui? Uau, chegou no preço quebrado aí que o proprietário gosta. Esse é o preço médio daquele imóvel que ele está pedindo 700 mil. Se eu pego esses 7 links, esses 7 anúncios, primeira página, e imprimo 7 folhas, que evidencia nessa impressão quantos metros e quanto custa, coloco na minha pastinha e preparo um cálculo de papel de pão na folha sulfite a caneta. Faço esse cálculo e chego na visita de captação com essa pastinha debaixo do braço. Proprietário, por que o senhor quer vender? Preciso saber a sua verdade. Eu quero vender por causa disso. Pode abrir permuta, pode abrir parcelamento. Qual é a urgência? Não, eu preciso de 400 mil para pôr na minha empresa e o resto eu vou ver o que eu faço. Então eu sei que se eu colocar 400 mil e parcelar o saldo em 30 vezes com uma correção sim ou não, sai negócio. Então a pergunta do porquê eu quero vender, ela é crucial para o primeiro momento. E eu gosto muito por quê? Porque ninguém pergunta. Então quando ele receber um porquê, ele vai se desestabilizar, vai sair da média de corretor e vai abrir uma gaveta nova em relação a você. Porque ele me pergunta coisas que nenhum corretor me perguntou até hoje. Então eu estou te diferenciando porque você é diferente. É diferente no posicionamento digital, é diferente na vestimenta, na autoridade de informação. Ele pergunta, você responde, você domina o mercado daquele condomínio ou daquela região. E aí você se destaca, porque o que é destacar? É tirar do meio e colocar aqui separado. Só isso. 623, 142. Proprietário, então, antes de vir
para essa nossa reunião. Podemos sentar aqui nessa mesa? Familiaridade. Senta. Eu preparei esse material. Faz aquele leque do baralho. Pastinha da Almeida Tito, um cartão de visita, celular na mesa. Vira o celular para baixo para mostrar para ele que a atenção sua é toda dele. Olha no olho dele e olha para o seu celular e vira. Porque ele fez igual você fez. Você olhou no meu olho e quando eu virei o celular, você olhou para a minha mão. Ele vai olhar que você virou o celular e que sua atenção está totalmente nele. Ele fala, opa, e ele vem com você. Você fala, eu fiz um levantamento aqui a princípio de 7 ou 10 referências à venda aqui no Alto da Mata e cheguei no preço médio de R$ 623.142,85. Deixa eu te fazer uma pergunta, como que o senhor chegou? Eu mostrei a técnica que eu utilizei, como que eu cheguei nesse preço e pergunto para ele agora, uma dúvida, como que o senhor chegou em 700 mil? Põe no colo dele para ele te responder. Se ele se desarmar e querer jogar, ele fala 700 mil é o preço que eu quero, independente do valor médio de mercado. Ele é dono. E nós estamos captando, estamos ali para entregar um serviço para ele. A princípio, gratuito, só recebemos no resultado. Se você tiver facilidade, aí daqui você começa. Ganhou ponto, saiu na frente, gerou autoridade, segurança, vamos. Mas, puxa, tá alto mesmo, né? Pô, ninguém me trouxe essas informações. Todo mundo veio aqui, nem veio aqui, só pediu a foto pelo WhatsApp para anunciar. Porque é o que é comum no mercado. O senhor não me manda as fotos para eu anunciar? Eu posso fazer diferente. Técnica de captação. Oi, seu João, seguinte, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos uma experiência muito grande dentro do Alto da Mata. Já comercializamos entre locação e venda diversos imóveis nesse condomínio. Então, o que acontece? Eu já conheço todos os itens de área de lazer, que tem piscina com cinco fases, eu tenho jacuzzi, eu tenho piscina de areia, academia, salão de festa infantil, salão de jogos, estúdio de música. Eu conheço portaria blindada, só que eu estou dizendo que eu conheço e provando para ele que eu conheço. Só que como eu já conheço, eu queria verificar com o senhor se o senhor pode me encaminhar fotos inicialmente para eu já disparar o anúncio hoje, porque se esse anúncio é liberado hoje, meia-noite ele sobe para o mercado. E o senhor consegue me receber na próxima semana para fazer as fotos de acordo com a nossa política de trabalho? Acabou. Eu peço as fotos iniciais. Mas é lá em Osasco. Se você não tem disponibilidade, energia para captar em Osasco, não capta. Passa para outro que tem. Do que entregar um atendimento medíocre para você como profissional em nome da empresa. Quando você comprova isso para o seu proprietário, na captação, faça isso. Peça fotos, mas justifica o porquê está pedindo. Não como título de preguiçoso. Nossa, o corretor é preguiçoso. Aí depois você vai querer 6% de comissão. Só que ele já gravou que nem ir lá fazer as fotos você foi. Aí quer reclamar que ele quer te pagar 4%, mas a semente está plantada lá atrás. Faz um trabalho. Qual é o nosso trabalho? Começa na captação. É a captação indo até o imóvel, conhecendo, se familiarizando com o proprietário, oportunidade de mostrar serviço, argumentos, autoridade, informação e me diferenciar da minha concorrência, sair na frente, ter relacionamento, familiaridade, porque quando você ligar para ele, você é mais familiar do que o outro que pediu as fotos pelo WhatsApp. Enfim, captação mais leve, antecipa as fotos, agenda para a próxima semana para ter deságue de agenda, que você está cheio de atendimento até sábado, e anuncia hoje e ganha tempo em relação ao concorrente. Perguntar há quanto tempo o imóvel está no mercado é uma ótima pergunta, porque quanto tempo que o senhor está tentando vender a 700 mil e não vende? Quantas propostas o senhor já recebeu? Tem muitas visitas? Outros corretores? Quantas imobiliárias? Tudo isso são informações para você quantificar, porque ele vai te entregar ferramentas que você vai digerir e vai devolver para ele. Porque o que a gente precisa fazer aqui? Baixar de 700 mil para 623 mil. Só que a gente, como profissional, não tem que baixar de 700 mil para 623 mil com um argumento medíocre de está caro. Está caro. Está alto o valor. Não, proprietário, eu não quero dizer que o tá caro ofende. O valor está alto, eu sei que está alto, mas eu preciso entender o porquê que ele quer esse preço. Depois eu vou entrar com a ferramenta de avaliação para igualar a frequência e brigar para baixar o preço.
Igualar frequência. O porquê? Quando você fala que o valor está um pouco mais alto do que o preço médio de mercado, e eu quero entender do senhor por que está mais alto, por causa disso, disso, é outra conversa. Porque o tá caro é muito, e se, eu não sei lá, um pouco mais de profundidade. E às vezes ele agrega o acabamento, né, e tal, que é um ponto que às vezes pode até dificultar, porque gosto é diferente. São argumentos leves, mas eu não posso virar e falar, essa canjiquinha não usa mais. Qual é o sentimento? O que ele se privou na vida dele para colocar aquela canjiquinha? Ele deixou de viajar com a família para fazer aquele acabamento. Eu não posso chegar, o cara chega e fala que não usa mais, isso aqui em vez de valorizar, está desvalorizando. O que isso vai machucar? Vai bloquear o meu cliente ou vai motivar ele em relação a mim? Então a gente tem que ter tato, tem que ter cuidado. Até quanto tempo você pode considerar um móvel novo? Porque assim, por exemplo, lá no Alto da Mata, quando eu fui lá, ele falou assim, mas aqui é um condomínio novo. Então assim, tem que fazer uma avaliação considerando novo. Uhum. Eu falei, bom, o condomínio, eu imagino que deve ter de 6 a 7 anos, mais ou menos aí. É considerado novo? Nós temos 2 caminhos nessa dúvida dela. Temos o que é o imóvel novo a título de documentação, porque o imóvel novo tem diferenças de preço de documentação e procedimentos do imóvel usado. Então eu tenho o que é novo de mercado, o que é novo para o mercado, para nós profissionais e o mercado, e o que é novo de documentos. Vamos focar no que é novo de mercado, que essa pergunta dela está voltada para o mercado. Um ponto. Quantos condomínios foram construídos na mesma qualidade do Alto da Mata depois do Alto da Mata? Porque até saiu o Resort Betaville, Alto da Mata nadava sozinho, como o melhor condomínio da cidade, depois o Reserva do Alto. Hoje nós temos, na minha opinião comercial, na minha técnica, que é Almeida Tito, hoje nós temos em Barueri, da ponte para cá, como diz o Racionais, Resort Betaville em primeiro lugar, Alto da Mata e Reserva do Alto em terceiro lugar. Há quem discorde, sim, se você discordar é pelo seu ponto de vista que é diferente do meu e tá tudo bem. Porque você prefere um lazer, menos torres, uma garagem de subsolo e não de sobressolo, e tudo bem. Só que o que é novo e o que é velho, não sei. Eu acredito que o Alto da Mata é um condomínio novo. Relativamente novo. Ele só perde para o Resort Betaville, ponto de localização e qualidade de construção pela construtora final. Essa é a minha opinião. Tá? Mas o Alto da Mata é um bom condomínio, tecniza, não teve problemas estruturais como teve Parque Barueri, que vazou. Tem um princípio de acústica entre um apartamento e outro. Parque Barueri vazou água na garagem logo quando entregou. Então, tudo isso a gente vai qualificando. Onde MPD não tem um A. A gente não tem um A que é MPD. Tem porta que quebra, etc. Tem uns vazamentos na pele de vidro, mas isso é natural em todas as peles de vidro. Vocês entenderam como chegar no preço médio? Só que isso aqui você chega no preço médio para avaliar. Só que o que eu instruo vocês é fazer a avaliação e enviar a relação para o seu cliente. Para dizer que você investiu tempo, que você trabalhou no imóvel dele para chegar no preço médio, porque a gente precisa vencer o ponto de comparação o tempo todo. Porque a gente vai se diferenciar no ponto de comparação. Por isso que eu não gosto da exclusividade. A exclusividade é boa, evita um monte de conflitos, é bom. Eu consegui exclusividade porque esse proprietário só quer trabalhar com a gente. Eu vejo outros pontos positivos e fico feliz com isso. Só que a exclusividade quebra o nosso termômetro de mercado, porque a gente não consegue se comparar. E é na comparação que a gente melhora, ajusta o processo e sai na frente. Não, mas agora o concorrente fulano de tal está fazendo assim. Vamos avaliar a estratégia? Como eles avaliam a nossa e adaptam para eles também. E o tempo todo, isso é estratégico. Pegaram então como é que faz a avaliação de preço médio. O interessante está na entrega desse material ao seu proprietário, seja pelo WhatsApp ou pessoalmente. Porque aí você vira uma autoridade diferenciada com ele. E aqui você também encontrou o preço médio de mercado.
A última pincelada rápida, 10h48, 12 minutos, é mais do que o suficiente. Eu termino aqui, dou um recado rápido e a gente encerra. Falamos de condomínio, apartamento em condomínio. Agora, se você tem um proprietário que quer que você avalie o imóvel dele e está no Jardim Boa Vista ou está no condomínio residencial 4 e eu preciso avaliar, como que eu faço? A técnica é a mesma, você sempre vai trabalhar por adaptação. Eu vou levantar preço e vou levantar metro quadrado. Quando eu estou em casas, eu posso abrir uma terceira linha de terreno para metro quadrado do terreno, mas aí vai ficar muito complexo. Como eu disse para vocês, que é uma avaliação de levantamento para levantar preço médio de mercado de forma breve e superficial, só para saber onde a gente está pisando, não tem necessidade da gente entrar na esfera do terreno. Se é terreno, é só terreno, metro quadrado, média de preço e faz a conta lá embaixo. Mas considere somente a área construída nesse primeiro momento. Porque o terreno, de fato, ele já está, entendemos que ele já está meio que tabelado dentro daquele condomínio. Tem poucos terrenos para vender. Então vamos pegar o valor de 3 milhões, os valores das casas, 7 casas à venda no residencial 4, no exemplo. Somo, tem o valor final da soma de todos, e as 7 áreas construídas, e no final tem o valor, divide, tem o metro quadrado, aplica na sua casa, e você tem o preço médio dela, pode comprovar o proprietário sim ou não. Ah, e se for locação? A mesma coisa. Soma todos os valores de imóveis para locação naquele condomínio, 7 referências, divide a... Porque aqui eu vou achar o metro quadrado da compra e venda. O metro quadrado que vale naquela região. E na locação eu vou achar um metro quadrado de locação naquela região. A sala comercial, imagina que a gente não conhece o Office Betaville, a nossa sede está lá em Osasco e chega um cliente para colocar uma sala para alugar no Office e quer que a gente trabalhe porque ele teve uma experiência boa com a gente lá em Osasco. Faz uma avaliação para mim lá, Fábio. Opa, pode deixar. Ele vai entrar na internet, vai levantar 7 links de sala para locação no Office Betaville, vai anotar os 7 valores e somar os 7. Vai pegar 7 metragens, na locação é bom dar uma mesclada na metragem, para ficar mais perfeito. Soma, divide um pelo outro, achou um metro quadrado, aplica na metragem da sala do seu cliente. E você tem o preço médio daquela locação. Dizer que custa... Ele espera 2, mas você fala que custa 1.600 mais condomínio. Não é falado. Fala, conforme o levantamento que eu fiz e a avaliação que eu fiz, que eu estou te enviando abaixo dessa mensagem anexo, preço médio de mercado da sua sala é R$ 1.600. E para trazer velocidade eu ainda baixaria 10% para sair na frente da média dos seus clientes, dos seus concorrentes, proprietários. Fazer conta e comprovar. Baixou o preço, você sai na frente, você vende e aluga mais rápido com o preço mais ajustado. A concorrência vai ajustar preço? Vai. Mas se a gente sair na frente, como eu disse, um dia de internet é diferente. Por isso que você faz a captação de imóvel e fica procrastinando e demorando para cadastrar ela, porque está na correria de atendimento, não tem uma organização semanal, um dia só para fazer esses trabalhos operacionais. Um dia, no outro dia, pode ser que entraria um cliente para você atender e vender, ou alugar. Aí o concorrente pega, cadastra rápido, às vezes faz até pelo celular, não sei, sai na frente e fecha o negócio. Então um dia é muito tempo. A gente perde negócio por um dia, o cliente desiste por um dia, então não dá para perder tempo. Tá? O que eu ia falar a respeito da locação, preço médio, condomínio pode excluir dessa conta, quando é locação. É igual quando o cliente comprador fala que tá caro também. Tá caro com base em quê? Qual é o fundamento dele dizer que tá caro? É um argumento frágil que ele tá usando para depreciar o imóvel? Falando, não, sabe que não está caro? Eu fiz uma avaliação de preço médio para o proprietário, eu estou te encaminhando para você ver. Eu levantei 10 referências nesse condomínio, o preço médio é 627 mil e ele está pedindo 620, está 7 mil reais abaixo do preço médio de mercado. Quebrou o argumento do cara de objeção do tá caro. Porque ele vai te apresentar argumentos de objeções para desistir, para fugir, para escorregar do negócio e você vai pautando ele. Você está trabalhando com foco no fechamento, mas está virando uma autoridade indiretamente. Beleza?